Lucas capítulo 17, e nós vamos estar lendo o versículo 11 ao 19, versículos que nós procuraremos extrair algumas lições, alguns ensinamentos para o nosso enleve espiritual, para a nossa edificação, para a nossa instrução em justiça. Lucas 17, versículo 11 até o versículo 19, ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, diz o versículo 15, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então o versículo 19 nos diz, e lhe disse: levante-se e vá, sua fé salvou você. Palavra do Senhor, vamos orar. Ah Deus, nosso Deus, concede-me, ó Deus, que as palavras da minha boca, que o meditar dos nossos corações sejam agradáveis perante a Tua face, ó nossa rocha e nossa redenção. Nós já fomos tão abençoados por Ti neste serviço de culto, que nós oferecemos a Ti, mas nós é que somos abençoados. Mas Te suplicamos humildemente, encarecidamente, que o Senhor nos abençoe mais um pouquinho. Tem nos falado tanto ao coração nestes dias, mas estamos aqui porque queremos Te ouvir novamente, queremos ouvir um pouco mais o que Tu tens a dizer a nós. Por isso eu suplico ao Senhor que fale com o Teu povo, que fale com aqueles que ouvirão a Tua palavra nesta noite, de modo que possam ouvir a Tua voz, possam identificar a Tua voz e possam se render à Tua voz. Assim eu oro, desde já agradecido em Teu nome. Amém. Amém. Jesus, mestre, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós, tenha compaixão de mim. Eu me pergunto quantas vezes, nos últimos 20 séculos, esta súplica foi feita em direção a Jesus. Certamente essa resposta nenhum de vocês tem para me dar. Nenhum de vocês sabe dizer: pastor, o número de vezes em que Cristo foi clamado como mestre, como Senhor, como filho de Davi, como filho de Deus. Quantas vezes ele foi clamado, quantas vezes houve súplica para que ele fizesse um milagre por pessoas que estavam desesperadas, pessoas que estavam necessitadas, pessoas que tinham fé em seus corações, elas foram respondidas. Muitas demonstrações de misericórdia, de compaixão da parte do Senhor Jesus Cristo foram dispensadas para essas pessoas que quisessem algo em seu favor, ainda assim foram alvo da sua compaixão, foram alvo da sua misericórdia. Isso é um fato. Muitas pessoas, como nós vamos ver ao final dessa exposição. No entanto, apesar desta generosidade do Filho de Deus, apesar dele olhar com compaixão, com piedade, com misericórdia para aqueles que estão aflitos, necessitados, apesar dele dispensar o seu favor, a sua graça, os seus benefícios, muitos poucos têm voltado, muitos poucos têm dado glória a Deus, muitos poucos têm se rendido aos seus pés e têm lhe expressado uma palavra de gratidão. Gratidão. O que é gratidão? Algum favor, isso é gratidão. Gratidão é quando alguém em necessidade é socorrido por outro. Gratidão é uma qualidade. É a qualidade
de ser agradecido, agradecida, de ser grato. Quanto mais uma pessoa pensa que não necessita, que não precisa tanto assim do que recebe, mais fácil é para essa pessoa não dar tanta importância ao ato do socorro que recebeu. Mais fácil é para essa pessoa não olhar para aquele que lhe fez bem e lhe agradecer. Se eu não tenho consciência de que eu preciso, aquilo que fazem por mim não é nada demais. Por outro lado, quanto mais alguém se sente necessitado de algo, quanto mais alguém valoriza aquilo que tanto aguarda, quanto mais alguém olha com carinho e com atenção para aquilo que recebe e que tanto aguardava, na verdade, quanto mais a pessoa enxerga o valor inestimável que é ser lembrado, que é ser amparado, que é ter a atenção de alguém que se voltou para si para lhe fazer o bem, mas essa pessoa é agradecida. Ela é mais agradecida à pessoa que lhe fez o bem do que o próprio bem que recebeu. Você lembrou de mim. Talvez os que são mais novos, e aí pai, mãe, responsável, você tem uma grande responsabilidade de deixar beber, você precisa dormir, você precisa se vestir, por isso agradeça por cada fração de alimento, agradeça por cada gole de água, agradeça por sua cama macia, agradeça por suas roupas, porque os mais novos ainda não têm o senso da sua real necessidade. Por isso que é a nossa função como mais velhos os instruírem. Já aqueles que são mais velhos, feito eu, que já passaram algumas coisinhas na vida, que sabem o valor das coisas um pouquinho mais do que sabiam alguns anos atrás, algumas décadas atrás, quanto mais experiente, quanto mais consciente da importância das coisas, mais agradecido é. Pelo menos é isso que se espera. Quanto mais velhos nós ficamos, maior seja o senso de gratidão por aquilo que nós temos. Amém, igreja? A gratidão é um tema amplamente abordado na Bíblia. A gratidão é a qualidade de ser agradecido. E ela é apresentada na Bíblia como algo natural àqueles que foram favorecidos por Deus. É assim que a Bíblia apresenta a gratidão. A gratidão faz parte da vida, do coração, daqueles que foram favorecidos, agraciados por Deus. E essa noite o Evangelho traz para nós uma passagem que nos chama a atenção a esse tema, gratidão. O foco desses versículos é se aproximar deles. O foco não é este. O foco desta passagem é gratidão. O foco dessa passagem não é sequer os problemas sociais que esses 10 leprosos enfrentam ou enfrentavam enquanto viviam nessa condição, como aconteceu no capítulo 5, lá o foco foi um pouco mais profundo. O foco é gratidão. Você não vai encontrar essa passagem em nenhum outro evangelho, porque é um material exclusivo do evangelista, médico e historiador Lucas. E dessa vez, nós que estamos nas últimas exposições mais habituados a ver uma série de parábolas, de ilustrações, usadas pelo Senhor para descrever verdades eternas, desta vez nós não estamos diante de uma parábola, não estamos diante de uma ilustração. Embora muitos teólogos ao longo da história queiram fazer uma associação com Naamã, o leproso do Antigo Testamento, o leproso mais famoso do Antigo Testamento, não. Aqui é um fato histórico, algo que aconteceu e que o Espírito Santo de Deus deixa registrado para a nossa instrução. O versículo 11 nos disse que de caminho para Jerusalém, Jesus, cuidadosamente, é nos relembrar que todos os acontecimentos, todos os milagres, todas as parábolas, todos os ensinos que foram registrados neste Evangelho, desde o capítulo 9, versículo 51 até aqui, todos eles foram registrados nesse progresso da viagem de Jesus para Jerusalém. Lá em Lucas 9, 51, nós vimos no sermão a firme resolução, Cristo, seu semblante
demonstrou a resolução do seu coração, o seu propósito de ir para Jerusalém. Ele começou a viagem lá atrás e ele segue ainda nessa viagem. Nesse momento, nesse trecho da viagem, ele passava por meio de Samaria e da Galileia. E então, no dia 18 de junho do ano passado, eu expus esse sermão, Firme Resolução, baseado em Lucas 9, versículos 51 a 62. Você pode acessar o canal do YouTube da igreja, você pode ter acesso a essa exposição. Naquele dia, eu mencionei que o caminho, a viagem que era feita de onde Jesus estava até Jerusalém, era composto de 3 rotas. A mais longa, que tinha cerca de 150. Existia uma segunda rota um pouquinho mais curta, de 140 quilômetros, que era a rota preferida dos judeus quando estavam peregrinando de volta à Cidade Santa para as festas anuais, que passava pelo Vale do Rio Jordão, por Jericó, pelo deserto da Judéia, e então finalmente chegava até Jerusalém. Mas havia ainda um terceiro caminho, que era o mais curto, 120 quilômetros, mas esse caminho ele percorria uma região montanhosa da Palestina, um tanto quanto perigosa, mas esse caminho era evitado pelos judeus por uma razão. Porque embora ele fosse mais curto, ele poderia encurtar a viagem em um dia, era um caminho que passava por Samaria. Os judeus evitavam passar por este caminho, por esta rota, porque eles consideravam o território samaritano como um território impuro. Os samaritanos eram inimigos políticos, embora descendentes antigos dos judeus, da tribo do norte. Quando foram dispersos, eles passaram a se tornar considerados pelos israelitas como um povo misto, um povo que foi levado cativo, que se associou com outros povos pagãos, que geraram filhos mistos, uma semente santa com uma semente impura, um povo chamado para ter aliança com Deus, com um povo ímpio, e por conta disso os israelitas detestavam os samaritanos. Entretanto, nós vimos naquela exposição que foi exatamente essa rota que Jesus propositalmente decide fazer. E aqui, nesse momento da viagem, ele está passando por um local geograficamente fácil de identificar. É a fronteira que divide a Samaria, o território dos samaritanos, que está à sua direita, e a Galileia, que está à sua esquerda. É por isso que, quando nós vamos avançar na exposição, nós vamos ver que esse grupo de leprosos, que era de número de 10, tinha um samaritano junto com outros 9 judeus. Perceba o que já no versículo 11 o Evangelho está nos dizendo. Um percurso de 120 quilômetros naqueles dias era considerado relativamente próximo, perto. Em 3 a 4 dias, esse percurso ele era coberto. E já faz mais do que 3 ou 4 dias, desde o capítulo 9 até esse momento das narrativas do evangelista Lucas. Por quê? Por que essa viagem está demorando tanto? Porque o Senhor Jesus não está fazendo essa viagem como faziam tradicionalmente os viajantes que queriam chegar a Jerusalém, em linha reta. O Senhor Jesus, ele está fazendo uma viagem não geográfica, mas uma viagem missionária. Como me referi naquela exposição de curar os leprosos. O tempo de chegar em Jerusalém ainda não é agora. Então o versículo 12 e 13 nos diz que ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Mestre, Jesus, tenha compaixão de nós. O Espírito Santo não quis nos dizer qual era o nome dessa vila, não era o foco. Sabemos apenas que na entrada de um vilarejo que isso acontece. 10 leprosos gritam ao longe: Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. No dia 4 de setembro de 2022, eu estava pregando sobre o capítulo 5 deste Evangelho. Purifica-me foi o tema do sermão. Naquela ocasião, nós pensamos um pouco mais profundamente sobre o que é a lepra, que mais recentemente passou a ser conhecida como a doença de Hans ou hanseníase. De modo geral, eu resumo dizendo para aqueles que não estavam aqui naquela ocasião,
que a lepra era uma doença terrível. Era uma doença muito antiga, uma doença que era familiar. O povo judeu conhecia essa doença, porque inclusive ela era tratada pela lei cerimonial. Levítico capítulo 13, a partir do versículo 8 em diante, seguinte, é colocada como uma doença que trazia impureza cerimonial para aqueles que eram acometidos por ela. A lepra podia atingir um estágio tal de deixar um ser humano como o leproso do capítulo 5, coberto, totalmente coberto por esta chaga, por estas úlceras, por esta doença. O fato é que a pessoa que era leprosa, ela era obrigada a viver isolada. Geralmente ela era isolada em vales, em comunidades, de modo que as pessoas deveriam evitar esses vales. O leproso era completamente excluído socialmente. Ele não tinha vida social, ele não podia trabalhar, ele não podia se relacionar com as pessoas. Obviamente que o leproso, a leprosa, também não tinha vida religiosa, não podia participar, como você está tendo o privilégio hoje aqui, de participar dos atos públicos de adoração. Por lei, os leprosos tinham que se manter distantes. E é isso que eles estão fazendo aqui. É isso que o versículo 12 e 13 nos diz. Eles fizeram isso. Mas então, mesmo distantes, eles se aproximaram o máximo que eles puderam e eles começaram a gritar por Jesus. O termo é esse mesmo, está bem traduzido na língua portuguesa. Bradar, falar em alta voz, gritar, tenha compaixão de nós. E aqui eu quero chamar a sua atenção para 3 observações importantes nesses 2 versículos. 3 coisas que esses leprosos fazem. A primeira delas é se dirigir a Jesus pelo nome. É um tratamento não genérico, não apenas um mestre, não apenas um rabi, mas Jesus. É uma oração, é uma súplica audível ao trono da graça. Nós podemos orar ao Pai em nome do Filho. Nós podemos orar pessoalmente a Deus e apresentar a Ele as nossas súplicas, inclusive para apresentar os nossos pecados. E eu quero chamar a sua atenção com relação a isso, porque é muito tentador para nós dizer: Deus tem misericórdia e perdoa os nossos pecados, os meus pecados. Não faça isso. Se relacione pessoalmente com Deus, que abriu acesso para que você se apresente diante dele em oração. Que o seu relacionamento, que as suas súplicas, que as suas ações de graça sejam direcionadas a Deus em pessoa, não de modo superficial. Mas em segundo lugar, se dirigindo a Jesus pelo nome, esses leprosos dão a Jesus um título, mestre, epístata, uma palavra grega que não vai aparecer em nenhuma outra literatura do Novo Testamento, a não ser na literatura do apóstolo Lucas, do evangelista Lucas. Mestre, que significa superintendente, supervisor. Nessa perspectiva, é o maior título que pode ser dado a alguém enquanto líder, orientador de um grupo. Então, veja que grande oferta é dada a Jesus. 10 leprosos, sem líder, sem mestre, sem nenhum rumo social ou religioso, se voltam para Jesus e diz: o Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso supervisor, o Senhor é o nosso instrutor, nós reconhecemos que o Senhor é o nosso líder. Mas em terceiro lugar, é interessante que após se dirigir a Jesus pelo nome, após o líder, eles não pediram especialmente pela sua cura, eles simplesmente suplicam: tem compaixão de nós, que pode ser traduzida por piedade, como na Nova Versão Internacional, ou por misericórdia, como na versão do Rei Tiago. São palavras equivalentes. Tenha compaixão, piedade, misericórdia. A palavra significa: nos leve para um outro lugar, diferente deste que nós estamos. Nos ajude, nos socorra, porque nós estamos numa condição. Aqueles 10 leprosos, com esta única frase que eles proferem, parecem ter chegado à consciência de que a sua única esperança de socorro
era na tão famosa, agora, já há algum tempo, tão famosa misericórdia e compaixão de Jesus. Eles parecem que chegaram à conclusão, à consciência de que eles não mereciam essa compaixão, esse favor, mas eles estão chamando por aqueles que eles reconhecem como sendo misericordioso. Então, o versículo 14 fecha essa primeira parte desta passagem, deste relato histórico. Ao vê-los, Jesus disse: vão, apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Perceba, não. O que Jesus disse a eles foi: vão até os sacerdotes, do jeito que vocês estão, nas entrelinhas, e se apresentem a eles. Mas então aqui nós temos um problema sério, porque se apresentar aos sacerdotes, segundo a lei, segundo o Levítico, era um procedimento normal, adequado, prescrito, mas para aqueles que haviam recebido a cura, aqueles que haviam sido curados da lepra. A ordem de Jesus está então indicando aqui algo, que quando talvez eles chegassem ao sacerdote, é possível que eles já tivessem experimentado a cura. Entretanto, esses leprosos estão sendo desafiados na sua convicção e na sua profissão de fé. Jesus, aquele que salva, nosso líder, nosso mestre, nós suplicamos, tem compaixão de nós. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês me reconhecem como Salvador, vocês me reconhecem como mestre, como líder de vocês. Pois bem, Jesus os desafia: vão, do jeito que vocês estão, e se apresentem aos sacerdotes. Esses leprosos, ao ouvirem isso, eles poderiam ter se negado a ir, ou verbalmente, ou faticamente, de fato. Não falar nada a Jesus: o Senhor não está entendendo? Nós precisamos que o Senhor nos cure, nos purifique, para que então nós possamos fazer isso. É por isso que nós estamos aqui clamando pela Tua compaixão e pela Tua misericórdia. Mas eles não fazem isso. O final do versículo 14 diz que aconteceu que, indo eles começaram a ir. Eles não responderam nada a Jesus. Eles simplesmente deram as costas e começaram a se dirigir aos sacerdotes. Eles foram purificados. À medida em que aqueles homens obedecem, à medida em que aqueles homens vão, assim acontece. À medida em que eles vão andando, que eles vão indo para os sacerdotes, eles são purificados. Veja aqui duas lições preciosas para mim e para você. Nós batemos a porta de Jesus e pedimos a Ele: tem compaixão de nós, tem compaixão da minha aflição, ser propício, favorável a mim nesta causa. E então o Senhor, por meio da sua palavra, nos orienta: faça isso. E então o nosso coração é bem diferente do coração desses leprosos. Nós queremos questionar a Cristo, queremos perguntar: o Senhor não está entendendo o que eu estou falando com o Senhor na minha súplica, na minha oração? Eu preciso disso e o Senhor manda eu fazer isso? Aqui o Evangelho está nos dizendo: se Cristo nos orienta em nossas necessidades, a seguir a sua voz, a sua orientação, sabe o que nós devemos fazer? Obedecer. Devemos fazer isso, porque o Mestre está dizendo: vá e faça isso. Mas a segunda coisa que o versículo 14 nos diz, nos mostra exatamente o que você está vendo, não é nada diferente disso. Veja como Jesus está sempre disposto, Cristo está sempre favorável a abençoar de duas formas: de modo livre, porque Ele não é obrigado a nada, mas ao mesmo tempo de forma generosa a todos aqueles que reconhecem quem Ele é. Reconhecem quem Ele é. Ele está sempre disposto a ser favorável àqueles que se apresentam diante dEle e reconhecem quem de fato tem aliança com Ele. Não duvide de que Ele está sempre disposto
a socorrer você. Não duvide disso. Não duvide que Ele tem todo o poder, tem, mas também tem toda a disposição de ser propício e favorável a você em suas necessidades. Não duvide disso, em nome de Cristo, porque o Evangelho está, mais uma vez, mostrando isso para mim e para você. Então, o foco dessa passagem começa no versículo 15 e 16. Um dos 10, vendo que estava com a samaritana. É interessante. A cura acontece, segundo a Escritura, com todos, igualmente. À medida em que eles vão em direção ao sacerdote, a cura acontece com todos. É isso que a Escritura revela, traz para nós. Entretanto, à medida em que essa cura ela acontece, a cura causa o despertar de duas coisas. Uma, na vida dos 9, que não será nesse momento o nosso foco. E outra, na vida de um dos leprosos. Na vida deste samaritano, essa cura desperta um sentimento profundo de louvor, de adoração e de gratidão. Mas isso foi tão profundo, foi tão verdadeiro, que este leproso, ele nem se preocupa agora mais com a lei cerimonial. Ele nem espera a inspeção sanitária do sumo sacerdote, o certificado com as pessoas que amava, voltar a ter dignidade. Nada disso nesse momento parece ser importante para este leproso samaritano. Os versículos 15 e 16 falam que imediatamente ele retorna a Jesus quando ele viu que estava curado. E então ele faz duas coisas. Primeiro, ele voltou dando glória a Deus em alta voz. E o verbo louvar aqui não tem mistério. É doxazon. É louvar, exaltar, magnificar, elogiar, ter boa opinião. Ele volta magnificando, ele volta celebrando a Deus com o tinir, com o ressonar, com o vibrar, com muita força, com grande intensidade. Por isso que eu chamo a sua atenção que no pequeno resumo que eu fiz acerca de algumas características físicas desta enfermidade, de modo que muitos sequer conseguiam falar, esse homem está curado. Com força, e ele louva a Deus. Deixe-me dizer a você, igreja estimada do meu coração, talvez eu gostaria que esta mensagem, que este trecho, que esta aplicação tivesse acontecido no início do culto, para que você pudesse louvar a Deus hoje, depois de ouvir isso que eu estou dizendo, sem força, sem vigor, sem convicção. Aqueles que são alcançados pelo favor, pela graça, pela piedade, pela misericórdia de Deus, louve ao Senhor. Você, crente, homem e mulher de Deus, vocês são chamados para louvar a Deus, para bendizer os abençoados irmãos do grupo de louvor. Não! Você veio para oferecer o seu louvor a Deus. Você veio para abrir a sua boca com todas as características vocais que você tem. Você pode ser desafinado ou desafinada como este feito por você. Amanhã, na segunda-feira em que você acorda com sono, naquele dia em que você acorda mais cansado ou mais cansada, mas Ele renovou sobre você o dom da vida, e se você é um crente, Ele renovou sobre você as suas misericórdias. Louve-o, exalte-o, fale com Ele em oração. Deixe com que a sua voz, ela foi criada para isto, para você se comunicar com Ele, para você louvá-lo. É isso que esse leproso está fazendo. É mais importante para ele nesse momento do que qualquer outra coisa na sua vida. E isso é didático para nós. Louvarmos a Deus, percebermos a mão de Deus, como esse homem percebeu a mão de Deus sobre a sua cura. Foi Deus que o curou, ele está louvando a Deus. Perceber Deus agindo em nossas vidas, com o rosto em terra, aos pés de Jesus,
agradecendo-lhe. É interessante, muito interessante. Quando ele se aproxima de Jesus de volta, ele age com humildade. Ele prostra-se enquanto agradecia ao mestre. Ele poderia ter feito isso em pé, mas ele se prostra, ele se joga aos pés do mestre. Mas, o final do versículo 16, Lucas, o evangelista, traz para nós uma informação nova, que até aqui nós não sabíamos. Ele era samaritano. Eu já me referi, também de modo muito panorâmico, que os judeus e os samaritanos se odiavam, de tal forma que eles se evitavam. Eles evitavam passar pelas suas terras respectivas. Eles eram inimigos políticos. A cena que está sendo registrada, cena histórica, não é uma parábola, isso aconteceu. Essa cena aqui, ela é totalmente improvável. Não é possível que aqui, mais ou menos, depois de 700 anos de afastamento étnico, racial, não é esperado que um samaritano se ajoelhe diante de um curandeiro judeu. Não. Mas ele voltou para agradecer a Jesus. Ele voltou, a palavra agradecer aqui é eucariston, a mesma raiz de eucaristia, ação de graças. Ele voltou para render graças. Ele voltou com uma palavra de gratidão para ser oferecida a Jesus. Ele voltou para demonstrar uma qualidade que está sendo evidenciada, aflorada agora com toda a intensidade. Grato pelo que Deus fez na sua vida através do seu Filho. Então, no versículo 17 e 18, Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Tem o intuito de expor aquilo que é claro demais. Todos os 10 foram purificados, todos os 10 receberam o que pediram, todos os esperar que esse grupo coeso, bem alinhadinho, porque judeus e pelo menos um samaritano, etnicamente, se todos fossem saudáveis, não haveria associação. Mas na aflição, na dor, que essa unidade, ela permanecesse, mas ela não aconteceu. Os 10 não voltaram para agradecer e louvar a Deus, só um. Porque agora nós chegamos ao que essa cura em massa produziu nos 9. Eles estavam tão extasiados, estavam tão embriagados, e que não precisam de resposta. São perguntas apenas para registrar o que nós já sabemos. Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? A resposta é sim. Ele sabia que eram 10. Onde estão os 9? Em qualquer outro lugar, menos aqui. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Essa pergunta, ela na verdade é uma afirmação. É confirmada de modo mais enfático em Abraão. Não voltaram para dar glórias a Deus e para agradecer a Jesus por aquilo que aconteceu. Nessa fala dirigida a este samaritano curado, Jesus condena, não renderam graças, não deram glórias a Deus. Jesus está reprovando, igreja, aqueles que são alvo da atenção, da graça de Deus, e sequer sentem-se impulsionados a render-lhe a glória que lhe é devida. Às vezes, parece que os nossos atos de impiedade, de ingratidão, passam despercebidos aos olhos de Deus. O Evangelho está nos dizendo, no versículo 17 e 18, que não passam. A primeira pergunta retórica que Jesus faz é: não eram 10 os que foram curados? O que isso quer dizer?
Quer dizer que apesar de longe, apesar de que expressou o começo do milagre, Jesus sabe quantos tinham. Glória a Deus, mas Jesus sabe quantos eram e Jesus sabe quem voltou e quem não voltou. Cristo, como eu disse no início dessa mensagem, Ele é gracioso para com muitos daqueles que suplicam a Ele. Cristo, Ele é gracioso, Ele derrama do seu favor, mesmo sobre aqueles que são displicentes na oração, na súplica, que sequer se passam a apresentar a Ele e dizer: Senhor, faz isso por mim. Ele é tão misericordioso que Ele trabalha na vida do seu povo, mesmo quando o seu povo não pede a Ele. Entretanto, Cristo sabe exatamente o que Ele faz por você. Cada ato da sua bondade, cada ato de provisão, Ele sabe, Ele conhece. Ele sabe nesta igreja, nesta semana, no dia de hoje, tudo o que Ele fez por cada um de vocês. E Ele está atento para aqueles que voltam à sua presença, para render graças a Ele. As perguntas de Cristo são para nós uma grande advertência. Devemos olhar para aquilo que Deus faz por nós, e isso deve ser para nós motivo de render a Ele graça, glória, honra, porque é isso que Ele está esperando de nós. Não é isso que comunica para você as suas perguntas retóricas? Não é isso que Jesus está fazendo? Eu recebo você. Você está aos meus pés. Onde é que estão os outros? Mas por outro lado, existe aqui o estrangeiro, o samaritano. Eu ainda estou falando com você, igreja do Senhor. Existe aquele que não se intimidou por ser a minoria. Não vamos conjecturar, porque o texto não traz para nós nenhum detalhe. Mas eu fico pensando o que passou na cabeça desse samaritano. Se eventualmente não houve um diálogo, vocês não vão voltar. Nós precisamos agradecer ao Mestre por tudo que Ele fez. Digamos que não houve diálogo algum. Esse samaritano viu aqueles 9 seguindo a sua vida, seguindo o seu caminho. Mas ele disse: ainda que sozinho, ainda que sem um companheiro para voltar comigo, eu vou voltar. Eu vou voltar. Não apresente diante de Deus a desculpa de que os dias são maus, de que por causa da iniquidade o amor de muitos tem se esfriado, e é por isso que você já não tem mais vontade de adorar, já não tem mais motivação de render extravagantemente a sua gratidão a Deus, ainda que sozinho, na sua casa, ainda que sozinha na sua casa, na sua família, no seu trabalho, ainda que as pessoas que cerquem você na igreja sejam frios, frias, ingratos, ingratas, não glorifiquem a Deus, ao invés de louvarem o seu santo nome, balbuciem timidamente: louve a Deus, deixe a sua voz ser ouvida, dê glória ao Senhor e renda graças. É por isso que não eram loucos, é por isso que não eram desvairados. Os cristãos que, pendurados em estacas, enquanto as fogueiras eram acesas, louvavam, cantavam, glorificavam, agradeciam e engrandeciam a Deus. Eles não fizeram isso para que fossem citados 20 séculos depois. Fizeram isso porque eles eram gratos. Eles não tinham outra coisa a fazer senão glorificar a Deus. Agradecer a Deus por todas as coisas. Por tudo dai graças. Cuidado, eu ainda estou falando com você, igreja. Muito cuidado, porque a narrativa termina no versículo 19. Sabe o que isso significa? Os 9 jamais voltaram, não há registro deles. Cuidado, para que a sua vida, o seu coração, tudo o que você tem para Cristo, muito cuidado. É possível você passar 68 anos dentro de uma igreja, 70 anos dentro de uma igreja, e você jamais voltar para Cristo, para os seus pés, para lhe dar o que é devido: glória, honra, louvor, gratidão. Mas então, esse samaritano prostra-se diante de Cristo.
em meio aos seus louvores e a sua ação de graças, ele escuta Jesus falar com ele. É o versículo 19. Ele disse: levante-se e vá. A sua fé salvou você. Essa frase, ela parece ser uma frase tão comum, não é? O Senhor Jesus disse isso a tantas pessoas. Sua fé te curou, a sua fé te salvou. Mas preste atenção. O propósito de Deus em tudo o que aconteceu não foi à toa. Cristo não está passando pela divisa entre Samaria e Galiléia à toa. Cristo tinha marcado um encontro com este homem. Então o propósito de Deus em tudo isso foi alcançado. O samaritano viu a mão de Deus sobre a sua vida. O samaritano rendeu a Deus graça, glória que lhe era devida. Ele volta e se prostra. Ele volta, ele para a sua vida. Ele não segue com a sua vida. Ele volta para render graças a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho. E então, lá, aos pés de Cristo, aonde ele deveria estar, ele ouve de Jesus: levante-se e vá. De Jesus, você voltou glorificando a Deus? Você rendeu graças, demonstrou gratidão pelo que você recebeu? Agora sim, pode se levantar da condição de prostração que você se encontra. Pode se levantar e pode ir. Pode continuar com a sua vida. Você está pronto. Esse é o caminho de Deus para você. Siga a sua vida neste mesmo passo, glorificando a Deus e sendo agradecido por tudo aquilo que Ele fizer chegar até você. Pode se levantar agora e pode ir. Você está pronto. Você está autorizado, diz o mestre. Eu sou seu líder, sou seu mestre, e com a minha autoridade digo a você: levante e vá. Pode se erguer e pode ir para a nova vida que eu tenho para você. Agora esse samaritano, depois de ter ouvido as palavras que nenhum desses 9 ouviu, agora ele pode ir ouvindo o mestre dizer: a sua fé salvou você. Nós já vimos em outros lugares do Evangelho que o que Jesus está fazendo aqui não é expressar uma fé autônoma, como Lutero muito bem interpretou. Tudo começou quando você creu que eu podia salvar você, que eu podia curar você. Quando você tensionou vir até mim clamar por misericórdia, começou aí o seu milagre. Crer que eu podia fazer, porque de fato eu posso fazer. Jesus está dizendo: tudo começou quando do céu foi concedido a você a graça de crer que eu podia curar você. Então você veio, deu um passo a mais. Você gritou, deu um passo a mais. Tem compaixão de mim. Você deu outro passo quando eu disse: vai, se apresente ao sacerdote. Você foi trilhando pela fé, passo a passo, o caminho da vitória, da bênção que eu estabeleci para você. E você então continua neste caminho. Você volta declarando glória a Deus. Você volta, se prostra e rende graças pelo que foi feito a você. Sim, a fé foi concedida a você do céu. Você foi salvo. A fé que você recebeu foi esse instrumento estabelecido por Deus para que você pudesse receber a bênção. Eu encerro, irmãos, esta mensagem dizendo que a cura dos 10 leprosos traz para nós algumas lições importantes, das quais algumas eu já partilhei com vocês, mas quero dizer pelo menos 2 ainda. Essa passagem nos ensina que as pessoas que Jesus salva, as pessoas que Ele demonstra o seu favor, as pessoas que dizem ter fé nele, têm um dever,
tem uma obrigação: render glória a Deus. É sua obrigação. Você é crente? Diga amém. É sua obrigação, é seu dever dar glória a Deus. Se Cristo salvou você, e se você professa ter fé nele, isso não é opcional. É seu dever glorificar a Ele com a sua vida, com o seu testemunho, mas também com os seus lábios. Por isso, cadê o grupo de louvor que está por aí? Domingo que vem, nosso louvor aqui vai ser pequeno esse espaço. Essa igreja aqui vai bradar, vai louvar. O Diogo já está sorrindo ali. É seu dever, sua obrigação. Assim como também é seu dever, meu dever, expressar a Deus a gratidão por tudo o que Ele tem feito por você. Quantas e quantas bênçãos Deus tem derramado sobre a sua vida que você sequer tem pedido a Ele. Eu não fiz muitas anotações nessa parte, porque senão eu ia extrapolar muito o horário. O Senhor tem cercado você de bênçãos. Pare de olhar só para o que te falta. Pare de reclamar aquilo que ainda você não tem. Olhe para tudo aquilo que Deus tem dado a você e glorifique a Deus. Quando você parar para fazer isso, e aqueles que glorifique a Ele. Pare para meditar, refletir, contemplar o que Deus tem feito por mim. E depois disso, não segure ao Deus que tem sido bom com você. Seja grato, seja grata. É seu dever. Pelos seus, a primazia, o propósito primeiro e o propósito último não é beneficiar você. Quando Deus abençoa você, assim como Ele abençoou este samaritano, o propósito primeiro e último não é beneficiar você, é glorificar o seu próprio nome. É isso que nós encontramos no Éden. Deus fez o que fez por Adão e por Eva, para Adão e para Eva. Não foi em primeiro lugar por causa deles, foi por causa dele. Então tenha essa consciência, cada bênção que Deus faz chegar até você, tem como propósito primeiro e último a glória, o louvor, a exaltação do seu santo e bendito nome. Então considere o que você tem feito com as coisas que Deus tem dado a você. Porque você pede a Deus para entrar na faculdade, você pede a Deus um emprego, você pede a Deus uma namorada, um namorado, você pede a Deus saúde, você pede a Deus um carro, você pede a Deus uma progressão profissional. E o que você tem feito com isso? Como você tem administrado isso? Para dar glória a Deus? Você tem sido grato e vivido uma vida de gratidão, colocando isso que você recebeu a serviço de Deus? As aplicações são múltiplas. Mas guarde isso. Em primeiro e em último lugar, é para a glória do seu santo nome. É para aproximar você dele e não afastar você dele. Deus não abençoa você para afastar você da igreja. Deus não abençoa você para afastar você da vida de comunhão, com oração com ele. Deus abençoa você para aproximar você dele, para abrir os seus olhos. A Escritura é inconcebível alguém ser alvo do favor de Deus. É inconcebível alguém professar com os seus lábios, eu creio em Deus, e ao mesmo tempo viver uma vida de ingratidão, de menosprezo à sua palavra, à sua pessoa, à comunhão com a sua igreja. Isso é inconcebível à luz da Escritura. Em segundo lugar, e último, os leprosos judeus, que também foram curados, mas não voltaram. Acaba por ser, para mim e para você, uma boa ilustração daquelas pessoas que ficam muito felizes porque receberam de Deus o que tanto esperavam, mas não lhe renderam glória, nem lhe agradeceram. É possível, sim, irmão em Cristo, alguém ter fé suficiente para receber uma bênção, para crer que Deus pode fazer. É possível alguém ser alvo
dos benefícios de Deus por meio da sua graça comum e ainda assim serem ingratos. Eu quero perguntar então a você, como você tem reagido a todos os benefícios que tem recebido da parte de Deus nesta vida? Deixa eu perguntar a você, para você ir embora refletindo sobre isso. O que você tem feito com aquilo que Deus tem dado a você? O que Deus faz por você todos os dias tem aproximado você dele? Ou você tem se afastado dele, usando as coisas, os benefícios que ele tem dado a você? Se você tem sido como os 9, se você tem sido como a maioria, o Evangelho chama você hoje ao arrependimento. Volte-se para Deus. Que todas as bênçãos e os benefícios que Ele faz chegar até você, aproxime você mais dEle. Olhe para os seus benefícios e renda-se a Ele em louvor e gratidão. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra pregada, exposta aos nossos corações. Pedimos ao Senhor que a aplique de modo que ela produza frutos na nossa vida, porque ouvimos verdades preciosas, eternas, extremamente práticas para a nossa vida, mas de nada nos valerá se nós não lançarmos mão dessas verdades, não usufruirmos deste meio de graça, a recepção da palavra, e não aplicarmos ao nosso próprio coração e não vivermos essas verdades em nossa vida no dia a dia. Ajude cada um de nós, desde o mais novo até o mais velho, a olhar e enxergar todos os benefícios que o Senhor faz por nós e dessa forma possamos te louvar de modo extravagante e por nós voltemos aos teus pés em adoração e em gratidão. Que o nosso dia a dia seja marcado por receber da tua parte e retribuir em adoração e gratidão. Receber da tua parte e retribuir em adoração e gratidão. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.